Boa tarde a todos, meus queridos do canal Orquídea Alegria. Porto Alegre recebe a grande exposição de orquídeas. É aqui no Shopping Pontal, em homenagem à Cattleya intermédia Akini, escolhida como símbolo de Porto Alegre. E vocês vão apreciar, junto comigo, esse grande evento, mas também, se quiserem vir, a exposição é até domingo, até às 22 horas, 5, 6 e 7 de setembro, aqui no Shopping Pontal. A amostra dessa exposição vai mostrar plantas de colecionadores de várias cidades do nosso estado do Rio Grande do Sul, onde trazem seus exemplares para você, que é nosso público, apreciar. Também nessa exposição nós vamos ter vendas de orquídeas com preços bem significativos que vocês vão realmente poder adquirir os exemplares de vocês para ter a linda coleção na sua casa. Bem, pessoal, o vídeo de hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Como vocês podem observar, lá está a linda exposição. Nessa exposição, eu quero mostrar para vocês as Cattleyas intermédias, para vocês conhecerem as plantas, essa orquídea tão importante aqui para a capital gaúcha, onde ela é o novo símbolo. Você vai ver também os bastidores do julgamento das orquídeas. Você sabe como é que se julga uma orquídea? É bem interessante a gente dar uma observada de maneira geral nesse quesito, visto que a gente está sempre visitando as exposições e ainda não mostrou para vocês como funciona. Então, a partir de agora, você pode observar as lindas Cattleyas intermédias. Todas essas orquídeas que mostrar para vocês agora são Cattleyas intermédias, orquídeas nativas da nossa Mata Atlântica e principalmente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas essa orquídea é muito nativa aqui no Rio Grande do Sul. E foi essa orquídea, a Cattleya intermédia, a variedade Akini, que foi escolhida como símbolo de Porto Alegre. Então são plantas muito lindas, são Cattleyas, realmente a Cattleya é um gênero de orquídea e são plantas lindíssimas que você pode conhecer. Então, ao longo de algum tempo, o CGO, o Círculo Gaúcho de Orquidófilos, já tem lutado para tornar essa planta símbolo de Porto Alegre. Então, junto com um projeto da vereadora Nádia, comandante Nádia, esse projeto foi levado adiante. Olha aí que linda, ó, bem parecida com a nossa Akini. Esse projeto foi levado adiante e aí chegou o grande dia dessa planta se tornar símbolo de Porto Alegre, visto que ela ganhou por unanimidade na Câmara de Vereadores a eleição. Hoje eu quero mostrar para vocês o documento, tá, que já está sancionada a lei de número 14.305. E vamos mostrar aqui para vocês esse documento. Vamos observar um momento sublime, onde a música envolve as flores e torna esse momento ímpar, um momento lindo, um momento de grande significado para a orquidofilia do Rio Grande do Sul, para a orquidofilia de Porto Alegre. Esse momento sublime, visto que as orquídeas têm significado muito em muitos países,
em muitas capitais, em muitas cidades. Então, não é de hoje que as orquídeas são escolhidas como símbolos de um país ou de uma capital. Por exemplo, a Colômbia tem uma orquídea como símbolo. O nosso estado vizinho, Santa Catarina, também temos uma orquídea como símbolo. Não vamos entrar em detalhe sobre a espécie da orquídea. E as palestras, gente? As palestras também muito importante nas exposições. Você aprende a como cultivar uma orquídea nessas palestras. Então, por exemplo, na palestra de hoje, proferida pelo nosso orquidófilo Luiz Lichtenstein, como não matar uma Phalaenopsis. Você vai aprender um pouco dessa orquídea tão importante. No sábado, a palestra Cultivo de Orquídeas com Leandro Wendler. E no domingo, a grande palestra esperada por todas sobre essa importante Cattleya intermédia aquine, que eu vou mostrar essa palestra num próximo vídeo para você com Thomas Adamansky. Conforme prometi para vocês no início do vídeo, eu falei que os juízes, eles escolhem as plantas. Às 10 horas da manhã foi feita essa reunião, onde os juízes se reúnem e começa assim o julgamento das plantas que irão para o pódio, aquele pódio bonito que as pessoas são premiadas e ganham seus troféus. Então, os juízes se reúnem, começam a fazer a escolha das plantas, separam as plantas que eles acham que são merecedoras, não é? Porque todas merecem, mas infelizmente só podem ser escolhidas algumas de acordo com o cronograma da exposição e de acordo com todas as regras da Federação Gaúcha de Orquidófilos, que é algo muito sério, gente. Essa escolha de plantas para irem para o pódio. Tem todo um processo, tem todo um trabalho feito. Esses juízes, muitas vezes, vêm de outras associações, como, por exemplo, hoje a gente tem aqui juízes de Caxias do Sul, outros de Santa Cruz do Sul, outros de Novo Hamburgo. Então, realmente, as federações convidam algumas orquidófilos especialistas em orquídeas para fazer esse julgamento. Então, gente, é muito legal, é muito legal. Os outros ali na volta, alguns dos nossos colegas do CGO daqui de Porto Alegre, eles acompanham de acordo conforme os juízes vão escolhendo. Os nossos colegas vão levando para as bancas julgadoras, não é? Essas plantas já foram expostas, e aí dessas plantas que estão expostas, que são dos orquidófilos, conforme eu já falei no início, são levadas para as bancas julgadoras, onde vai sair a premiada. Geralmente se escolhe 3 a 4 plantas, onde é conversado sobre cada uma delas, de cada gênero, e aí escolhem uma e depois o segundo e o terceiro lugar, e a quarta volta para a bancada. Então é bem interessante, é muito legal, é muito sério essa questão, e é muito lindo, lindo, lindo de a gente observar que realmente é levado a sério. Para você que não sabe como funciona, é mais ou menos assim. Eu quis fazer esse vídeo para mostrar para vocês a seriedade que há nessa questão de quando se trata de orquídeas, né? De plantas, e realmente pessoas muito sérias fazendo esse trabalho, que participam dessas comissões, desses CGOs. Você também, se quiser, está convidado para fazer parte de um CGO, desde que você já cultive algumas orquídeas. E se você está gostando desse nosso vídeo, esse vídeo diferente dessa exposição aqui em Porto Alegre, você já pode aí dar um like, se inscreve no nosso canal, por favor.
Será um prazer ter você aqui conosco. Você que é amante de plantas, amante de orquídeas, você está no lugar certo, porque são pessoas como você que a gente busca e procura para se associar e para fazer parte desse mundo. E cultivar, por que não, as suas plantas na sua casa, num cantinho que você tenha. Do pódio. Aê. Agora nós vamos apreciar um pouco da palestra do Luiz, do Orquidário Nectário, que fica em Viamão. O Luiz é nosso orquidófilo especialista em orquídeas Phalaenopsis. Aquela orquídea que você leva para casa sempre. E às vezes tem dificuldade de cuidar, né, Luiz? Bom, pessoal, boa tarde aí, meus queridos, obrigado pela presença.
E bem, a Beth estava falando, eu sou o Luiz Nectari, a gente produz plantas ornamentais em Viamão e como nosso carro-chefe é Phalaenopsis, me convidaram para fazer essa palestra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ser o mais rápido possível, o mais direto, espero que o mais simples, e aí a gente deixa para fazer as perguntas depois, tá? A parte divertida então fica para o final. O que eu queria, pessoal, era que vocês gravassem 2 conceitos básicos, tá? Que vão servir para qualquer orquídea. Normalmente, de uma aula, a gente tira um conceito só, mas pedi para vocês tentarem gravar 2 conceitos. Um conceito é o seguinte, para a gente se dar bem com uma planta, a gente tem que saber de onde é que ela vem. Tá? Então a gente precisa saber, o lugar é quente, é frio, ou tem estações definidas durante o ano, chove pouco, chove muito, tem uma estação seca, outra chuvosa, ou é bem distribuído. E onde é que a planta está dentro desse ambiente? Ela está no solo, está em cima de pedra, está na terra, que tipo de terra é, ou se ela está em cima de árvore, ela está lá em cima da copa, pega vento e sol o dia inteiro, ou ela está dentro da mata protegida com umidade. Eu queria desbancar um mito que é a pessoa que tem muita prática com plantas vai olhar uma planta e vai saber o que ela precisa. A gente tem os nossos preconceitos, acha que, bom, essa planta tem cara de ser de um lugar seco ou não, mas isso não funciona porque tem muita variabilidade, dependendo da planta, dependendo do ambiente, as adaptações são diversas, então é difícil olhar para uma planta e saber exatamente o que ela quer. Então, por isso é importante a gente saber mais ou menos onde é que ela vem, para a gente replicar isso dentro de casa. Não precisa ser exato, né? Não precisa saber exatamente de onde ela vem, até porque as plantas que se compram no mercado hoje em dia, elas já são uma mistura de muitas variedades, muitas espécies, até chegar numa variedade que dá um produto que é interessante. Então, a gente só precisa de um norte, saber mais ou menos como é que é a região de onde ela vem, né? Um exemplo, como a gente se engana, por exemplo, eu estava cultivando uma orquídea que se chama dendróchilo, não sei se vocês conhecem, mas é uma que não tem cara de orquídea nenhuma e ela tem toda a cara de ser uma planta que é para lugar seco, né? Ela parece uma grama preta, ela é desse tamanho assim, com as folhas bem duras, ela tem toda a cara de ser uma planta de lugar seco e é das Filipinas, quer dizer, um lugar quente, então eu fui cultivar ela aqui e fui pensando que eu tenho que diminuir um pouco a água dela para ela poder suportar esse nosso frio, né? E aí ela crescia um pouco, mas não florescia, ficava mais ou menos parado o tempo inteiro, até que eu fui estudar um pouco mais e falei, não, essa aí gosta de água mesmo, apesar da cara dela. E aí comecei a dar muita água e aí ela floresceu. Então assim, olhando para a planta a gente não sabe. E tem um segundo fator que é o seguinte, às vezes a planta tem expressões limitadas do que está acontecendo com ela. Então ela pode murchar, ela pode não florescer, ela pode amarelar, mas é meia dúzia de coisas que ela pode fazer, amarela em cima, amarela embaixo, e às vezes tem coisas que ela vai fazer que podem ter causas completamente opostas. Por exemplo, a planta começa a murchar, o que a gente pensa é falta d'água, né? Estou dando pouca água, é o primeiro pensamento que a gente tem. Só que se a pessoa der muito água excessivamente, ela também vai murchar. Então, assim, o sintoma leva a 2 causas completamente diferentes. Então, se a gente não souber mais ou menos o que ela queria para começar, não tem como a gente ser bem sucedido, tá? E como é que tu sabe o que ela quer? A gente tem que dar uma pesquisada. Então, hoje em dia é muito fácil, né? Entra na internet e dá uma pesquisada de onde vem aquele gênero. Ela vem de um lugar que é quente, que é frio, que chove muito, que chove pouco, chove numa época do ano, não chove em outra. E aí a gente tenta repetir isso em casa, tá? Aí daqui a pouco a gente entra como é que a Phalaenopsis se encaixa nisso aí. Mas isso é um conceito geral, descobrir de onde é que vem aquela planta em termos gerais. O segundo conceito é o seguinte, todos os parâmetros de cultivo são importantes. Se um tiver muito errado, pode levar a planta à morte. Fertilização, água, luminosidade, enfim, e todos interagem entre eles. Agora, se me perguntarem qual que é o mais importante, qual que mais dá problema, eu diria que é o ponto de secagem. Ponto de secagem é o seguinte, quando a gente molha ela, normalmente a gente dá um banho, tá? Não molha pouquinho, a gente molha com vontade. Tem gente que molha pouquinho e se dá bem, mas normalmente é porque o substrato está errado. Imaginando uma planta que vem de um produtor, que se comprou ela de um produtor, enfim, que tem qualidade, o substrato vai ser adequado, e aí quando a gente molha, a gente dá um banho nela. Tem algumas vantagens em relação a dar um banho, depois a gente pode explicar. E aí depois não se toca na planta até ela secar o suficiente para ser molhada de novo. Esse secar o suficiente que é o que eu chamo de ponto de secagem.
E é isso que eu acho que mais dá problema. Cada gênero tem um ponto de secagem ideal. Então tem aquelas que a gente vai deixar só secar bem pouquinho, pouca coisa, tem aquelas que a gente vai deixar secar pela metade e tem aquelas que a gente vai deixar secar completamente. A Phalaenopsis é uma dessas intermediárias, tá? A gente vai deixar com que ela perca metade da água dela e aí depois a gente vai molhar de novo. Como é que a gente sabe isso? Dá aquele banho, deixa escorrer a água, aí sente o peso dela. E aí depois vai acompanhando e vai sentindo, pode na primeira vez para aprender, esperar ela secar completamente para ver o quão leve ela fica. E aí pelo peso tu sabe, não, ela está mais ou menos no meio do caminho. Quando ela estiver assim com um pouco de umidade dentro, mas tiver perdido a maioria daquela água, é a hora de dar um banho nela de novo. Tá? Então 50% da água que se deu tem que evaporar, aí se dá um banho de novo. Então esse é o ponto de secagem. Essas duas coisas servem para qualquer orquídea. Tá? A gente só tem que descobrir o que cada uma quer. Então o primeiro ponto é repetir o ambiente dela e o segundo ponto, a gente saber o quanto que ela tem que secar. Bom, como é que esses dois conceitos se aplicam à Phalaenopsis? Em primeiro lugar, o que é a Phalaenopsis? Eu trouxe essas duas aqui para mostrar para vocês que tudo isso é Phalaenopsis, apesar de elas parecerem muito diferentes. Então, assim, cor não importa, né? São diferentes variedades, mas continua sendo gênero Phalaenopsis. Tamanho também não importa, tem as mini, tem as grandes, todas elas vão ser tratadas do mesmo jeito. O que vai mudar é que um pote é pequeno, outro pote é grande, esse aqui tem musgo, talvez o outro tenha casca de pino, isso aí vai mudar um pouco o quão rápido ela seca e quanto tempo ela fica molhada. Mas o tratamento é o mesmo. Por que elas se tornaram tão populares? Porque dentro das orquídeas é uma orquídea de produção rápida. Então, desde a hibridização até o produto estar pronto, em 3 anos e meio ele se finalizou. Então, assim, para a orquídea isso é rápido. E depois a durabilidade da flor, como vocês sabem, é imbatível, né? Então, às vezes, eu já tive planta que abriu a primeira flor em junho, a última caiu em dezembro, dá 6 meses de planta. É uma coisa que dá tempo para o florista vender para alguém. Então, é um produto muito bom nesse sentido. De onde é que elas vêm? Elas vêm da Ásia tropical, tá? É uma área que começa na Índia, vai até a Papua Nova Guiné, para o norte vai até Taiwan, para o sul é o norte de Austrália. Vocês pensam tropical quente, tá? O que é isso em termos de Brasil? Pensem em Bahia, sabe? Bahia, só que com mais chuva. Bahia com mais chuva, então assim, Bahia já chove bastante, né? Mas assim é mais chuva, é uma chuva que puxa mais para a Amazônia, então Bahia com muita chuva. Aí eu pergunto para vocês, o sujeito ganha uma planta dessa, caiu as flores, aí ele põe numa árvore aqui em Porto Alegre, na rua. Vocês imaginam, se o negócio gosta de um clima baiano, né? Imagina pegar isso aqui, né? Assim, o verão, a temperatura até vai, tá? Chega lá nos 40, ela aguenta numa boa, de repente vai sofrer, vai perder umas flores. Agora o problema é o verão seco, né? Vai ter que molhar 2 vezes por dia uma planta numa árvore dessa. E aí chega no inverno, a temperatura não tem como aguentar, né? Então assim, muitas pessoas que têm experiência com orquídea, que se dão muito bem com Cattleya, me falam, pô, minhas Phalaenopsis são horríveis, eu não sei, eu não consigo... O problema principal é a temperatura, não tem como... Assim, se não tiver uma estufa aquecida, né? Ou pelo menos um ambiente interno de dentro de casa... que imite, que consiga, não vai ser exatamente como seria, porque a gente pega um dia frio desse, dentro de casa também fica frio, né? Mas assim, para vocês terem uma ideia, lá na nossa estufa, a gente tem caldeira, aquece elas, a gente busca não baixar nunca de 16 graus. Então tem noite que já deu -2 lá, tem noite que a gente tem que gastar muita lenha para manter no mínimo 16. Né? Dentro de casa já fica parecido com isso. Se ela baixar dos 12 graus, ela dá uma travada. Ela não chega a morrer nem nada, mas ela para. Aí até ela começar o metabolismo dela de novo, vai ter que sair desses 12 graus e vai demorar mais pelo menos 1 mês até ela recomeçar, então dá toda uma travada. Então assim, o que seria esse clima ideal, esse clima baiano? Fica de 20 a 30 o ano inteiro. Então 20 a 30, aí chega no verão, dia quente de verão, vai até os 36, tranquilo. Aí uma noite fria de inverno, mesmo na Bahia, chega até esses 16, tranquilo, mas fica nessa faixa. Então assim, isso aí a gente só consegue dentro de casa, aqui no sul. Se botar ela na árvore, na praia, a coisa já melhora um pouco, porque daí tem um mínimo de 7 graus, já não é tão frio assim. Mas na verdade, olha, para botar em árvore, assim, é meio forçar um pouco a barra, sabe? A coisa começa a funcionar de Florianópolis para cima. Daqui, assim, é melhor a gente deixar dentro de casa. Bom, então esse seria o ponto mais importante, a temperatura.
A água é isso, é vocês darem um banho nela, molhar. Como é que a gente faz quando a gente está levando as plantas para venda? A gente, uma por uma, a gente mergulha num balde, molha a folha, submerge a folha toda. Às vezes a gente até, eu já fiz esquecer a planta lá, ela aguenta numa boa, pode ficar até algumas horas submersa, não tem problema. E se molha a planta, porque aí a planta, a folha já se lava um pouco ela, se tira um pouco da poeira. Nunca se molha a flor, mas a folha se molha. Então se dá esse banho, se deixa escorrer e depois vocês passam por esse período de secagem. Aí esse segundo conceito, que é vocês esperarem ela não secar totalmente, mas ela tem que pelo menos perder metade da água que ela teve, que ela recebeu. Então vocês vão sentindo pelo peso. Como uma recomendação geral, que seria para um vaso intermediário, não é para um vaso grande desse, nem para o pequeno. Vamos pensar um pote 15, que é aquele normal aí que tem. Seria mais ou menos assim, agora é bem só para vocês terem um início, tá? Uma vez por semana, vocês dão esse banhão. Só que essa uma vez por semana, quando chega no verão, vira 2 vezes por semana. E quando chega no inverno, fica uma vez a cada 2 semanas. E também vai depender do ambiente de vocês. Daqui a pouco, se mora num apartamento todo envidraçado, que pega muito sol e fica fechado, esquenta demais, isso aí vai ser mais frequente, né? Vai ter que se molhar com mais frequência, porque ela vai perder essa água mais rápido. Ou, ao contrário, se mora numa casa muito úmida, coberta, ela também não vai perder água com tanta facilidade. Quanto menor o vaso, mais rápido ela vai perder água, né? Quanto maior o vaso. Esse aqui é um vaso assim meio exagerado, isso aqui já é uma coisa que nem se recomenda chegar num ponto desse, porque toda orquídea, toda planta, ela precisa de oxigênio nas raízes. Tá? Até o arroz irrigado, como é que funciona? Ele tem um canudinho que leva o oxigênio lá para baixo, como se fosse um snorkel. Porque a raiz, ela respira como a gente, ela precisa de energia para puxar água. A gente imagina que a raiz é como se fosse um pavio, né? Que ela tem em contato com a água, ela puxa aquela água para dentro da planta. Não, ela puxa a água para ela tem o velamen em volta que puxa a água para ela. Agora, o transporte daquela água para dentro da planta é um transporte ativo. Ela gasta energia para fazer isso. A vantagem desse sistema é que ela consegue filtrar o que entra dentro da planta. Então, ela tem ela ativamente escolhe botar só água e não botar outras coisas. Se a gente põe muita água num pote e tira a água, toma o lugar do oxigênio, tira o ar. E aí ela não vai ter esse oxigênio para começar a puxar água. Por isso que uma planta encharcada vai começar a murchar. Ela não tem energia para chupar aquela água. E aí a pessoa, se achar que é a falta d'água, que nem o exemplo que a gente estava dando antes, ela vai dar mais água ainda e daqui a pouco essa raiz até apodrece. E aí não tem raiz mesmo para puxar água nenhuma. E a planta murcha e não foi por falta d'água, foi por excesso.
Pessoal, como eu fiz o vídeo do documento da Cattleya Intermédia Aquini, sancionada pelo nosso prefeito aqui de Porto Alegre, Sebastião Melo, eu vou deixar para colocar esse documento, a foto desse documento, no nosso próximo vídeo, que a gente vai gravar a palestra sobre a Cattleya Aquini com o nosso orquidófilo Thomas Adamansky em breve. Você vai poder ver no nosso canal Orquídea Alegria. Um beijo a todos e até o nosso próximo vídeo.